Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Celina da IME Canadá, tenho comigo o Francisco da 3RA, né? E hoje nós vamos falar sobre o programa do BC Tech, não é isso? Isso aí, né? Olá, pessoal, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, boa noite, né, para quem está no Brasil. É isso aí, fazer aquela ligação, né, Celina, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, de um college privado que não dá direito, né, ao PGWP e um processo de imigração, né? É possível, né? É possível, né? E a gente vê bastante isso acontecendo, principalmente aqui na província de British Columbia, né? E aí eu acho que hoje a gente pode esclarecer, principalmente para essas pessoas que são de tecnologia, né? Aí entra designer gráfico, né? Algumas outras coisas, né? E tal. Como funciona isso aí, né? Como é possível, né? Já que muita gente pensa, sem PGWP não há imigração, não é bem assim da toca, né? E usar, na verdade, esse programa como, né, uma isca para residência permanente, né? Porque é uma possibilidade. A gente vê isso acontecer no nosso dia a dia, né? Muitas vezes você vem com um budget, né, bem mais apertado em relação a curso, de repente com uma proficiência de inglês mais limitado a fazer um outro programa através, né, de um college, seja público, até um degree, né, numa instituição privada. Então, existe a possibilidade de você vir estudando através de um curso vocacional, né? E durante o período que você tem direito a trabalho full-time, né, que seria durante o período de co-op, conseguir uma oferta de trabalho e poder ingressar já no processo de residência permanente. Então, é uma vantagem, nós queremos falar mais sobre ele, não é? Exatamente, assim, o programa, né, com direito a PGWP acaba sendo, né, o melhor caminho para quem tem o financeiro, né, tem o inglês ou pode fazer ali o PEF. Hoje existe o PEF online e tudo mais para batalhar uma imigração. Só que existe, né, um plano B, plano C, plano D, né? Então, assim, é interessante que você saiba como funciona isso, né? A Serena tocou em 2 pontos aí em que um college que não dá direito ao PGWP, que são colleges privados, fora de programas de degree, geralmente programas de diploma, né, certificados. Eles têm duas principais qualidades que são bem interessantes. Uma, eles costumam ser muito mais baratos do que um college que dá direito ao PGWP. E 2, que a necessidade de inglês costuma ser também bem menor, né, do que de um college que dá direito a PGWP. Então, talvez esteja aí a sua chance, né, para conseguir aí batalhar a sua imigração, entrar melhor no mercado de trabalho, já que esses programas são programas bem focados em mercado de trabalho, com empregabilidade alta, né, e tudo mais, né, Serena? O que é interessante trazer, tá aí uma outra coisa, né? O BCPMP Tech, ele era piloto. Ele não é mais. Então, ele virou agora um programa permanente, o que é muito bom, né? Porque todo junho a gente ficava naquela ansiedade se eles iriam, né, estender o programa ou não. Então, a gente tinha aquela corrida, né, desesperadora antes de junho para aplicar. Então, agora não, tá? Ele virou um programa permanente, o que é muito bom para a gente, tá? Então, assim, eu acho que a ideia desse webinar é trazer mais informações, né? E principalmente, por exemplo, quais são os programas vocacionais, certo? Oferecidos, né? Para quem é da área de TI, por exemplo, porque o nosso webinar de hoje é mais focado na área de TI, certo? Então, assim, depois que começou o programa de estudo, como é aceito na instituição, como é que passa esse caminho para o processo de residência permanente, então, de fato, né? Eu acho que a gente podia fazer um pouco essa timeline. Vamos fazer um timeline, então? Vamos começar lá do início, né? Da questão da inscrição e tudo mais, até o momento ali de uma residência permanente. Bem, programas que não possuem PGWP, tá? Eles costumam ser muito mais flexíveis. Geralmente eles têm entrada mensais ou entradas de 2 em 2 meses. Tá legal? Eles costumam... Eu trouxe aqui, eu coloquei algumas tabelas aqui de alguns cursos. O que está acontecendo também? Devido à pandemia, esses colleges privados, né, fizeram promoções assim que nós na 3RA nunca vimos. Hoje nós acabamos de receber uma promoção de cursos de tecnologia e de business, que é o seguinte: se você vem para cá e você coloca o seu cônjuge ou o seu irmão ou irmã para estudar, o seu cônjuge ou irmão tem direito a uma bolsa de 50% de desconto na escola.
Ou seja, você tem desconto já por causa da pandemia, as escolas estão fazendo, principalmente as privadas, estão fazendo promoções enormes, né? E você ainda tem algo assim do tipo, em que você pode dar o desconto ali para o seu cônjuge ou para o seu irmão ou irmã, né? Mas assim, vou colocar aqui em termos de valores, Celina, um curso de 1 ano, né, em Vancouver, a gente coloca uma média, com o curso com PGWP, a gente coloca uma média aí de $18 mil anuais, tá? Quando a gente vai para um programa, que não tem direito ao PGWP, né, que geralmente são instituições privadas, em programa de diplomas, certificados, até pós-graduações, esse valor cai ali para $7, $8 mil por ano. Ou seja, uma economia brutal, né? Processo de entrada também geralmente é muito mais simples do que em um college público, né? Em um college com direito a PGWP. Teste de inglês, geralmente é um teste da própria escola. A 3RA organiza para você fazer esse teste, né? E nós temos material de estudo e tudo mais para você fazer esse teste. Então, toda entrada é facilitada. Geralmente, processo de aceitação de uma dessas escolas é muito mais rápido, ou seja, sua LOA sai muito mais rápida para você tirar o seu visto. Quando você chega no curso, vou explicar essa parte também, Celina, porque eu acho que vai acabar também te ajudando quando você for explicar a parte de imigração. Geralmente, os cursos, assim, esses cursos vocacionais, eles são compostos de um componente de estudo e um de trabalho. Geralmente, assim, 3 meses de estudo, 3 meses de trabalho. 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. 1 ano de estudo, 1 ano de trabalho. Algo desse tipo, tá? É um pouquinho diferente do curso com o PGWP, que você faz ali 1 ano, tem direito a 1 ano, aí é parecido, ou você faz 2 anos, você tem até 3 anos de PGWP. Tá? O que acontece? Essas escolas, elas são todas ligadas ao mercado de trabalho. Então, assim, existe um trabalho garantido para a pessoa? Não. Mas, assim, o governo canadense, ele regula, né, a questão do trabalho feito dentro dessa parte de co-op desses cursos. Ele precisa ser um componente dos seus estudos, né? Então, assim, nós, na 3RA, já empregamos diversas pessoas durante o seu co-op. O que aconteceu? Eu recebo relatórios que eu preciso preencher, né, para provar que aquilo que aquela pessoa está fazendo dentro da 3RA tem a ver com o que ela se formou ou algo do tipo. Então, assim, ainda mais se a gente for falar da área de tecnologia, que é uma área que tem uma necessidade de demanda absurda. Né? Então, assim, você vai ter uma conexão com a indústria. Então, por exemplo, fiz um curso de 1 ano, passei um ano ali estudando, mas você vai ter 1 ano para ficar trabalhando no Canadá, né? Aí a Celina vai explicar como isso pode ajudar. Sendo que para entrar nesse mercado de trabalho, você vai ter um grande apoio da escola. Como se preparar para o mercado de trabalho, como fazer resumê, como se comportar numa entrevista de emprego. Eles vão te encaminhar para a entrevista de emprego. Você precisa passar nela, né? Então você tem que fazer também a sua parte. Agora, sim, o apoio que você tem é enorme para entrar nesse mercado de trabalho. Então você tem menor custo, facilidade de entrada, né, no programa, e você tem ali depois uma ajuda muito grande para você entrar no mercado de trabalho. Então, tudo isso, né, não é para, Celina, para todo mundo. Não é para todo mundo. Para quem quer imigrar, vamos botar assim, eu vou deixar a Celina responder, mas assim, fazendo um resumo, depende da província, né, Celina, um curso desse pode te ajudar mais ou não, e depende da sua área também. Mas no caso aqui do que nós estamos conversando da província de British Columbia, onde fica Vancouver, e da área de tecnologia, aí, meu amigo, isso aí pode ser talvez você não precise gastar o que você teria que gastar num college público e talvez você possa ir por esse caminho, né, Celina? Olha, eu vou dizer o seguinte, tá? Esse programa do BC Tech é um programa que eu não vejo ele acontecer em outras províncias com a facilidade e com rapidez, ok? Por que eu digo isso, né? Existe uma lista específica de 29 NOCs, tá? Que é a classificação, ok? Pela descrição das funções que você exerce. Então, nós temos 29 NOCs dentro dessa lista do BC Tech, tá?
Isso inclui a grande maioria área de TI, tá? Não somente isso, mas nós temos engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico, nós temos graphic designer, tá? Então, existem outros NOCs além de TI, mas o foco vai ser TI, tá? Qual que é a grande vantagem desse programa? A vantagem é, para você poder se qualificar, você precisa ter uma oferta de trabalho por tempo de 1 ano, ok? Ele não é por tempo indeterminado, diferente de qualquer outro programa dentro do BCPMP. O que ele exige também, tá? Ele exige que você tenha um salário, ok? Mediano de acordo com a província, que é bem normal, tá? Porém, dentro do programa Tech, eu já trabalhei, né, com ofertas de trabalho de um salário inferior, em torno de 10 mil dólares anualmente. E ele passou. Por quê? Porque é uma lista que está altamente em demanda. Então, existe uma certa flexibilidade também em relação a isso, que é bem importante, tá? Outro fator bem importante. Você precisa comprovar pelo menos 2 anos de experiência de trabalho nos últimos 10 anos, no mesmo NOC, ou muito relacionado à sua oferta de trabalho, tá? Então, a pessoa que chega aqui sem experiência nenhuma de trabalho, nesses NOCs, não vai poder se qualificar ao programa, tá? Qual que é a vantagem por você estar fazendo um programa vocacional? Lembra aquele período COP, onde você vai poder trabalhar full time, tá? Então, se você já tem, por exemplo, 1 ano e meio no Brasil, você pode usar os outros meio ano através do seu COP como experiência de trabalho para a gente somar os 24 meses que você precisa, tá? Outra coisa, eu falei, né, lá no começo, oferta de trabalho por 1 ano. O empregador, ele prefere muito mais assinar um documento falando que é uma oferta de trabalho por 1 ano do que fazer uma oferta de trabalho por tempo indeterminado. Muitos empregadores, eles não entendem que é apenas um compromisso de papel, que não necessariamente vai ficar preso, né, um com o outro, por exemplo, indeterminadamente, tá? Então, são algumas coisas, né? Pouquinho aqui, pouquinho ali, que somando faz com que o programa seja extremamente interessante. Um outro ponto, o programa do BCPMP, tá, pela província de BC, é por sistema de pontuação, tá? Se vocês têm acompanhado, a pontuação é relativamente alta, porém, para a área, né, dentro dessa lista de 29 ocupações em demanda, a pontuação chega em 80 pontos. É bem abaixo da normal? Ele é bem abaixo, pelo menos, eu diria, de 18 a 20 e poucos pontos abaixo, é uma diferença muito grande de pontuação, tá? E se você está no NOC ou 0 ou A, dentro do processo do BCPMP, você não tem que fazer a proficiência de inglês. Então, é mais uma coisa que você deixa de gastar, ou se você não tem a proficiência e você tem um bom salário, tem muita experiência anterior, tem uma boa escolaridade, ele já está compensando, entende? Uma outra coisa muito atraente. Você fugiu do IELTS aí de todo lado, né? Porque para entrar no curso você não vai precisar de um IELTS, né? Você pode fazer um teste da própria escola e depois pode ser que até no seu programa de processo de imigração. Eu digo isso, Serena, porque tem muita gente que tem muito medo dessas provas. Às vezes eu já vi pessoas com excelente inglês, né? Muitas vezes eu falo IELTS, não é porque a pessoa não sabe inglês, é porque a pessoa tem medo da prova, de sentar ali e ter aquela pressão. Você tem tantos minutos para fazer, você tem que responder assim, sabe? É a estrutura da prova que deixa as pessoas estressadas. Então, assim, se você dá um NOC 0A, não tem nem necessidade disso. Ele não é mandatório. Talvez a gente use para aumentar a pontuação. Aí é uma outra história, tá? Outra coisa, qual é a grande vantagem? Nós temos chamadas, tá? Dentro das 29 ocupações, né, dentro do BC Tech, a cada quinzena. Nós tivemos um na semana passada, então na semana que vem vou ter outro. Pontuação de 80 pontos. Recebeu o convite, tem até 30 dias para submeter a aplicação. Submeteu a aplicação, o tempo para receber a nomeação já aconteceu de horas, a gente submeteu, horas depois chega o resultado, o cliente, mas espera aí, já? Não foi disso. Não. Já tem a nomeação, vamos partir para a residência permanente, sabe? Ou, no máximo, leva alguns dias para acontecer. Se você está no Express Entry, você linkou o BCPMP, o seu processo de residência permanente está mais rápido. Se não, a gente vai pelo paper base, mas de toda forma, o que acontece? Você está ali estudando ainda. Durante o seu período COP, você já está trabalhando full time. Recebendo a nomeação, eu dou entrar na residência permanente, eu já começo a aplicar para o seu work permit, quer dizer, você não precisa nem ter um break entre finalizar o curso, recebimento da residência permanente. A gente pode seguir. A vida não para aqui dentro.
porque ele é muito rápido. Por isso que ele é atrativo. Porque se for demorado, por exemplo, em processos demorados, a pessoa tem que estender visto, existe todo um processo que tem que passar. Então, por isso que nos meus webinários e tudo mais, eu falo que eu acho super interessante, né, fazer porque tem muita gente que sabe que quer estudar e aí opta por vir fazer a consultoria com a 3RA para a gente fazer uma programação de estudos. E a pessoa pergunta, eu já sei que eu não consigo imigrar agora, mas você acha que eu devo fazer uma consultoria com a Celina, com a M Canadá? Eu acho super válido, né? Porque aí a gente pode combinar o seu projeto de imigração com o seu projeto de educação. A Celina ela faz lá as anotações dela, olha, esse aluno ele pode fazer um vocacional na província de British Columbia que ele está com a faca e o queijo para conseguir a imigração dele. Pronto, meu amigo, você acabou de economizar uns $20 mil nessa brincadeira. Sabe de uma outra coisa também? Por exemplo, TI tem altíssima empregabilidade aqui, certo? Então, se eu tenho clientes fora do Canadá que conseguem chegar com oferta de trabalho, a grande maioria são da área de TI. Porém, claro, existem casos onde a empresa fala, adorei seu currículo. Quando você chegar como residente permanente ou com visto de trabalho, você me avisa? Essa é uma outra forma de vocês virem, né, de uma forma mais econômica, onde vocês poderiam estudar 6 meses e já começar a fazer os outros 6 meses de trabalho e ingressar no mercado. Deixa eu só falar uma coisa aqui, lembrar uma coisa aqui, Celina. Mesmo nessa parte de estudos, você pode trabalhar. Você pode trabalhar 20 horas por semana. Eu acho que nessa parte não conta para a imigração. Não conta. E a realidade né? Para a área de TI, né? A grande maioria das ofertas, elas são para full time. Mas dependendo do seu perfil, como nós já vimos antes, existe a possibilidade deles anteciparem, né, o seu off-campus de 20 horas para você começar enquanto eles estão aguardando. A gente já viu, eu já vi isso acontecer, uma pessoa que não tinha formação em tecnologia no Brasil, né? Ela veio para cá, ela tinha muita experiência em tecnologia. Aí ela veio para cá, ela veio fazer um curso e no meio da faculdade ela tinha experiência numa ferramenta. E esse professor do college, isso é muito comum de acontecer, tá? Costumo fazer essa brincadeira, trate sempre muito bem seu professor. O professor desse college trabalhava numa outra instituição de ensino, né? E ele viu que esse estudante tinha muita experiência com essa ferramenta, que era o Tableau, né? E aí, quando ele precisou de alguém lá na outra instituição de ensino que ele trabalhava com conhecimento do Tableau, ele convidou essa pessoa. Então, ele, sem formação no Brasil, em tecnologia, ele trabalhou em TI durante as 20 horas do curso dele, né? E depois correu o processo dele de imigração. Ou seja, tudo bem que dentro daquelas 20 horas, aquele trabalho não vai adiantar, mas, né, ele já te insere no mercado, e você já está com direito a trabalhar, networking, você já vai conhecendo. Então, assim, você já bota a vida para andar, né? Então, exatamente. Assim, isso é bem interessante. Então, assim, o interessante desse programa, é claro, é saber primeiro, né, se você se qualifica para ele, se você tem experiência anterior, ou, né, podemos usar uma experiência adquirida aqui, que ele vale para o BCPMP, tá? Durante pelo COP, o off-campus não vale, né? Então, é uma maneira da gente acelerar um processo de residência permanente, com certeza. Então, tá legal. Quer começar a responder as perguntas? Tem bastante pergunta aqui. Pessoal, quer que eu comece a puxar ou você quer? Pode começar. Então, vamos lá. O Rafael perguntou, boa noite, Rafael. Aliás, boa noite a todo mundo que nos desejou boa noite aí. O programa vale para college público também? Vale, a mesma coisa, tá? O que a gente estava tentando fazer, na verdade, é de uma forma mais econômica e rápida, né? Jogar você dentro de um processo de residência permanente, tá? Mas sim, né, instituição pública vale, instituição privada com degree também vale. Vamos lá, então. A pergunta do Eric. Quanto tempo de experiência canadense na área de TI eu preciso para aplicar para o BCTEC? Então, são 2 anos de experiência de trabalho, tá? Agora, são 2 nos últimos 10 anos. Não importa se você fez 6 meses no Japão, fez 18 meses no Brasil, sabe? Você pode somar 24 meses, tá? Maravilha. Pergunta do Eric de novo. Se eu estiver empregado em uma empresa canadense em Vancouver, eu já posso aplicar para o BCTEC? Então, se você cumprir com os pré-requisitos e a empresa também sim, tá? O que a empresa precisa fazer? A empresa precisa estar em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá? A empresa precisa ter pelo menos 5 empregados full-time, não importa se são residente permanente ou cidadão canadense, tá? Então são 5 empregados, e aqui em Vicente não tem mínimo de faturamento, que é uma coisa que é vantagem também.
Maravilha. O Eric falou, eu estou em Vancouver com o Open Work Permit. Te aconselho a procurar aí a IME Canadá, Eric, para fazer uma análise do seu projeto e botar ele para frente o mais rápido possível. Não só isso, tá, Eric? É assim, né? Diante de tudo que o governo está fazendo, a gente consegue perceber isso, né? Para quem já completou um ano de experiência de trabalho aqui no Canadá, também a pontuação tem sido baixa, então é uma outra forma de entrada, talvez pelo Canadian Experience, pelo Express Entry. Legal. Pessoal, tem gente mandando aqui mensagem privada, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta, eu não vou falar o nome da pessoa, tá legal? O empregador que já passou por um processo no BCPMP precisa apresentar novamente as documentações para o novo empregado? Sim, vai precisar apresentar todos os formulários novamente, tá? O que pode acontecer, de repente, eles não pedirem, tá? Documentos financeiros novamente. O que a gente tem reparado? Se a empresa tem cravado 5 empregados, eles querem olhar toda a parte financeira para ter certeza que mantiveram os 5 empregados, etc. Mas se uma empresa já fez isso outras vezes, muito provavelmente não vão pedir essa confirmação. Maravilha, então. Outra pergunta aqui, outra pergunta privada aqui. Olá, boa tarde, pessoal, boa tarde. Sou de TI, estou em Vancouver, porém sou de infraestrutura e não consegui um job offer, com isso estou estudando na UVic, porém são 2 anos de estudo para depois pegar PGWP. Será que fazer um curso privado não seria melhor, então, no meu caso? Então, a questão é o seguinte, tá? Qual é a sua experiência de trabalho anterior? Porque a sua oferta tem que ser ligada em algo que você possa apresentar a experiência anterior. Então, acaba que eu acho que não faz muita diferença, né? Você pode aí economizar, né, com o valor de custo. Depende de onde você está no seu programa. Se você quiser, manda uma mensagem aqui para a equipe da 3RA, né, o info@3ra.ca. Vou pedir aqui a equipe da 3RA ou da IME Canadá para colocar esse contato, por gentileza, que é o info, né, de informação, @3ra.ca, e a gente pode fazer essa análise, né? Aí ele perguntou, e quanto experiência, né? De quanto? Aí eu acho que você já respondeu. 2 anos, uns 10. Tá. A pergunta do Ricardo aqui, sobre o BCPMP Tech, por que a chamada tem um número baixo? A chamada tem um número baixo em que sentido? A pontuação? Eu acho que imagino que deve ser pela demanda, né, que existe nessa profissão. Gente, assim, eles fazem chamadas a cada quinzena, tá? Então, se você parar para pensar, a cada quinzena eles chamam bastante candidato. Por exemplo, tá? Na semana passada, nós tivemos 72 convites através do Tech Draw, a pontuação de 80. Tá? Na outra semana, né, que eles fizeram, foi 68. Realmente, o número não tem sido tão alto, até porque, pelo seguinte, muitas pessoas receberam um convite para aplicar para residência permanente no draw dos 75 pontos do Express Entry. Deram uma limpada na base absurda, né? O Canadá tem se mostrado muito propenso a ajudar, se assim eu posso dizer, né, as pessoas que estão aqui. Eles estão focados nas pessoas que já estão aqui dentro. A verdade já estão estudando, estão com visto de trabalho aqui dentro, já estão adaptados ou se adaptando ao país, né? Então... nós mesmos, né? Depois do draw de 75 pontos, nós enviamos o withdrawal, sei lá de quantos clientes dentro do BCPMP. Olha, cliente não tem mais interesse, ele já recebeu o convite, sabe? Então, assim, não tinha por que eu manter um cliente dentro de uma base do BCPMP, né? Sendo que o cliente teria que pagar uma taxa de processamento a mais, ter que ter a oferta de trabalho, não tinha porquê. A gente quer facilitar, né? Então, por isso que também não está tão alto o número de convites. Vamos lá, pergunta da Jerusa. Analista de dados de marketing entraria no Tech? Eu não lembro de cabeça a lista toda, mas eu não lembro de ter visto marketing, não, tá? Marketing deveria ser 1123, tá? Seria o NOC mais similar. Não tá. Legal, então. Pergunta da Suelen. Boa noite. Oferta de emprego com período de experiência de 6 meses tem problema? E como conseguimos provar que as atividades desse trabalho estão dentro do NOC? A descrição das funções, tá? Então, você vai pegar toda a descrição das funções que você exerce, a gente vai comparar com o NOC equivalente. Se você faz a grande maioria, quando eu digo a grande maioria, então é 60% ou mais, tá? Eu diria que sim, você faz. Legal, perfeito. Pergunta da Viviane. Estágio remunerado pode ser contabilizado para fechar os 2 anos? Com certeza. Estágio remunerado, né? Ele é contabilizado. Se foi 30 horas ou mais, ele conta integral. Se for menos que isso, vão ser 2 períodos de part-time, né? Para ser equivalente a um integral. Perfeito. Pergunta da Tainara.
estando no Student Permit e com uma job offer de 1 ano com a profissão na lista do BCTEC e pontuação, eu posso aplicar? Você pode aplicar, sim. Portanto, você tenha 2 anos de experiência, né, dentro dos últimos 10 anos para comprovar. Perfeito. Pergunta da Suelen. Vocês conseguem avaliar se uma job offer vale para o BVPNP Tech? Deve ser BC. Trabalho na área de TI já com Open Work Permit. Então, o que acontece? Eu não consigo avaliar, tá, a job offer em si, porque o empregador ele tem que aceitar a seguir com o processo com você, certo? Mas, claro, eu posso avaliar a descrição das funções que você exerce, com qual o seu salário, qual é o seu nó, quanto você vai pontuar e as suas chances em ter sucesso dentro da aplicação. Isso eu posso avaliar. Tá, pergunta do Ricardo. Boa noite. Para ser elegível ao BCPNP, precisa de quanto tempo de experiência mínima aí no Canadá? Não necessariamente. Você pode ter 1 dia de experiência de trabalho aqui dentro. Ou nenhum. Minto, nenhum. Tá? Esse que é o grande X da questão aí também, né? A diferença é, se você não está trabalhando de forma full-time para esse empregador, eu vou ter que fazer anúncios. Andréia, preciso levar que tipo de documento para comprovar minha experiência de TI no Brasil? Cartas. Perfeito. Igor, carta de referência, né? Carta se você trabalhou para um empregador, tá? Como empregado, certo? Então, por exemplo, se você era PJ, né, MEI ou dono da empresa, aí é outra documentação que a gente tem que apresentar, tá? Pergunta do Igor. Nesse programa, a idade tem interferência ou atrapalha o processo? 0. Legal. Temos uma pergunta aqui que eu acho interessante. A gente já pode explicar. A IME é diferente da 3RA? Totalmente. É diferente, sim. Vamos explicar aqui como funciona a 3RA e a IME Canadá. Nós somos 2 empresas distintas, né, que têm por interesse o interesse do cliente para chegar aonde ele quer. A 3RA é uma agência de intercâmbio focada em cursos pós-secundários no Canadá já desde 2012. Né? Então, assim, nós trabalhamos com, hoje, direto e indiretamente, 900 instituições de ensino no Canadá e nós cuidamos da parte de educação. Nós vamos te auxiliar, nós não somos consultores de imigração, aí eu já vou falar da IME Canadá, mas nós vamos buscar aquilo. Se você quiser, você pode fazer uma análise com a Celina, com a IME Canadá, aí nós montamos o projeto de estudos baseado no seu projeto de imigração, tá legal? Isso é uma coisa bem legal. Mas aí o que nós vamos cuidar de sempre da parte educacional. O nosso objetivo vai ser sempre diminuir o custo do seu projeto, aumentar a sua empregabilidade no Canadá, porque isso aí vai de encontro com o processo de imigração, né? E aí a IME Canadá vai cuidar da sua parte de imigração em si, da parte de visto e imigração. Eles são uma empresa, membro do ICCRC, é como se fosse uma OAB de advogados aí para o Brasil, e eles podem te representar legalmente, né, nessa parte de visto e imigração. A 3RA vai cuidar da parte educacional, escolher o melhor curso para você, o melhor custo-benefício, ver o melhor programa, promoção, tudo que a gente pode fazer para você cuidar da sua parte de documentação, aceitação, estudo, pagamento de faculdade, né? E aí a IME Canadá vai cuidar da sua parte de visto e imigração. Legal? Você cuida da parte legal, que é escolher o que estudar, eu cuido da parte chata, que é a burocracia, né? Maravilha, isso aí. Bruno, existe suporte técnico aí, existe para as 2 empresas. As 2 empresas existem no Brasil e no Canadá, tá? Atendimento ao cliente, com certeza. Tenho também superior em gestão de TI. Legal, Bruno. A pessoal colocou aqui, o pessoal da IME Canadá colocou o contato da 3RA, que é o info@3RA. Nós temos equipe no Brasil, no Canadá, atendemos por e-mail, por WhatsApp, né? Hoje o mundo tá aí, né? Todo mundo hoje a 3RA tem escritórios físicos em Vancouver, Toronto e São Paulo, mas a gente atende gente do mundo inteiro, né? De vocês, Celina, atendimento também hoje tem presencial, tem online, né? A gente não está fazendo presencial pela questão, né, da pandemia, certo? Então é tudo online hoje em dia. A pergunta do Murilo. Boa noite, Murilo. De que forma esse programa facilita o PR direto do Brasil? Então, se você tiver uma oferta de trabalho, certo? É uma forma de você já poder ingressar no processo de residência permanente. Enquanto isso, né, você pode também aplicar para um visto temporário de trabalho para você vir trabalhando.
que acontece, grande Murilo? É mais difícil o empregador fazer isso se você nunca trabalhou para ele. Na área de TI, a gente vê acontecer mais. Mas quando você vem estudar aqui, você tem uma ajuda nessa colocação de mercado muito grande, né? E é muito mais fácil você comprovar, né? Provar o seu valor para o empregador aqui, né? Mas existem as duas situações, tá legal? Outra pergunta. Olá, com o Study Permit conseguindo job offer na área de TI, quanto tempo leva para trocar para visto Work Permit? Qual é o permit que ele tem hoje? Com o Study Permit. Então, é difícil dizer, tá? Em outros momentos, ok? Eu enviaria provavelmente esse cliente à fronteira, com um pacote preparado, né, para fazer essa troca. Com a pandemia, né, eles pedem para você não ir até a fronteira, então a gente tem que fazer isso pelo correio online. Então, o tempo de processamento, ele tem levado em torno de 45 dias, em média. Perfeito. Então, vamos lá, então, aqui. A pergunta do Diego. Para se inscrever no BCPMP, é necessário estar no cadastro Express Entry? Não, a gente tem a opção de linkar ou não, tá? Se o interesse é fazer de forma acelerada, aí é uma outra coisa. Você tem que também ser elegível ao Express Entry, ok? Onde vai ser mandatório você ter a proficiência de inglês, para começar, tá? Perfeito. Então, dependendo da situação, você tem que fazer os 67 pontos de Federal Skill Worker, né? Entra pelo Express Entry, aí que vai criar o perfil no BCPMP para poder linkar. Então, o Express Entry entra na frente quando a gente quer linkar. Maravilha. Uma outra pergunta aqui também privada. Pessoal, se você quiser deixar privada, você pode botar aqui, tá? Só mandar para o administrador. Mas se você não se importar e deixar público, né? Eu vou dizer aqui quem está fazendo a pergunta, só o seu nome. E é só colocar aqui, send to everybody ou enviar para todos. Acredito que seja isso que esteja em português. Vamos lá. Qual o custo para o empregador nesse processo? Existe? 0. Boa noite, maravilha. Isso aí sempre facilita. Antônio Mendes, Carlos, boa noite. Grato pelo webinar. Sempre um prazer, grande Antônio. Você também. O programa permite aplicar do Brasil sem ter isso aí a gente já respondeu. Sem ter experiência canadense, tendo mais de 10 anos de experiência no NOC 2172, banco de dados. Tem que ter oferta de trabalho, né? Maravilha. Pergunta do Renan. Olá, o BCPMP exige bacharelado? Não, ele não exige nível de escolaridade. Tá legal. Ele vai fazer com que você pontue mais ou menos. Maravilha. A pergunta da Grace. Trabalho com TI há mais de 15 anos, mas atualmente estou em uma empresa pública que entrei usando a minha formação de administração. Então, meu cargo está de analista de administração e gestão. Só uma carta do meu gestor justificaria a minha experiência em TI? Vamos lá. Se você não tem a experiência ou não tem oferta na área de TI, você não se qualifica dentro das 29 ocupações, certo? Porque ela fala que ela trabalha com TI há mais de 15 anos, né? Mas atualmente... Não, mas a oferta dela precisa ser na área, né? Precisa ser... Oferta aqui no Canadá, né? Mas, assim, essa experiência dela no Brasil, eu acredito que ela trabalha há mais de 15 anos, eu imagino, Grace, que deve até dentro dos 10 anos, né? Então, aí... eu imagino que você poderia usar isso. É isso, Serena? O que acontece? Vamos lá. Não é se você... É que agora ela não trabalha com TI, mas ela trabalhou com TI. Exatamente. A oferta dela tem que ser na área de TI. Mas aqui no Canadá. E no Canadá, claro. Porque é baseado numa oferta de trabalho. E aí a gente tem que provar pelo menos 2 anos de experiência de trabalho, os últimos 10 anos, ligado à área da oferta. Para poder se enquadrar dentro, né, do tech. Maravilha. E só uma carta do meu gestor justificaria a minha experiência em TI? Uma carta, sim. Portanto, que tem o período que você trabalhou, quantas horas, qual era o seu salário, descrição das funções que você exercia. Vou fazer uma pergunta, Serena. Corre o risco do BCPMP aqui ligar para um empregador no Brasil? Existe, acontece, já aconteceu. Então, só para levantar isso, acho para todo mundo, pessoal, porque às vezes as pessoas se espantam um pouco como o Canadá funciona. Mas é só uma carta, né? É só uma carta. Muitas vezes as pessoas, mas eu não vou ter que mostrar a contra-cheque. Mas como é que eu quero a carteira de trabalho, né? Eu vejo sempre você falando não, porque não existe carteira de trabalho aqui, eles não conhecem isso, né? O Canadá, ele tende muito a acreditar em você até a hora que ele não acredita. Então, assim, por isso que, assim, você vai fazer as cartas e tudo mais. Se eles cismarem por alguma coisa, eles podem ligar para um empregador no Brasil
E aí, meu amigo, se aquilo não for verídico, realmente você pode colocar todo o seu projeto abaixo, né? Até porque eles observam uma coisa, né? Por exemplo, você está aplicando, tá? E, de alguma forma, você mostra que você tem no seu currículo, últimos 10 anos, 8 anos como cozinheiro, sei lá, mais 5 anos como gerente de um restaurante e 2 anos especificamente como programador. Sabe? Exatamente 2 anos cravados, que é o que a gente precisa. Esse caso, provavelmente, ele vai ter um cuidado especial. Ele vai ter uma análise especial. Legal. Né? Próxima pergunta do Ricardo. Poderia dar um exemplo de comprovação de trabalho para PJ? Poderia ser uma carta da empresa que prestei serviço, mais as notas que emiti? Sim, você pode mostrar isso, você pode mostrar o seu contrato que você tinha com eles, né? Você pode mostrar as notas fiscais, e sim. Então, a gente monta um pacote, na verdade, para comprovar essa sua experiência de trabalho como PJ. Perfeito. Após 2 anos de college, 3 anos de PGWP, é possível tirar outro estudo para mais 2 anos de estudo com aplicação do PR para o PR falhe? Caso a aplicação para o PR falhe, perdão. Então, você pode, claro, isso já aconteceu com o cliente, de fazer um programa, aplica o PGWP e estuda de novo, só que você não tem outro PGWP. Então, a gente tem que entender o seguinte, você voltando para a faculdade, comprar esse tempo aqui dentro, o que vai te agregar de fato? Porque essa experiência não conta. Você não tem outro PGWP. O que a gente está esperando que aconteça, né? Qual que é a expectativa? Depois de mais 2 anos de estudo, ou que seja, né? Lembrando, foi o que a Selena falou, o PGWP só é dado uma vez na vida, tá? A pergunta do Igor, visto o Work Permit, eu conseguiria levar esposa e filhas para morar com direito a estudo normalmente? Tá, acho que a gente tem que tocar um pouco, é uma boa pergunta, tá? Porque levanta algumas coisas, algumas questões, ok? Se você vem fazer um programa numa instituição privada, que seja um degree, tá? Ou se for através de uma instituição pública, que seja um diploma, um certificado, um degree, né? Sim, o acompanhante tem direito a um visto de trabalho aberto, as crianças teriam direito à escola gratuita durante, né, na idade escolar. Dentro dos programas vocacionais, tá? Dentro dos programas de certificado e diploma oferecidos nas instituições públicas, tá? O que acontece? Nós tínhamos 99,9% de aprovação. Públicas não, privadas. Privadas, desculpa. Privadas. Nós tínhamos 99,9% de aprovação aplicados fora do Canadá, especificamente pelo Consulado de São Paulo, ok? Especificamente por eles, a gente tinha essa aprovação, tá? O que acontece? Com a pandemia, né? Com o lockdown e tudo mais, os processos foram espalhados pelo mundo todo. Então, mesmo que você more no Brasil, com o endereço do Brasil, seu processo estava sendo processado no Vietnã, Abu Dhabi e por aí vai, tá? É onde perde-se um pouco, né, a questão dos 99,9%. Então, assim, pessoal, quando você vem estudar, né? Porque hoje nós estamos falando aqui dessa questão de um college sem o PGWP, né? Sem o PGWP é um college privado, num curso de certificado de diploma que é muito mais barato, ele tem uma comprovação de inglês muito mais simplificada, né? E todos aqueles benefícios que eu falei lá no início. Hoje você tem descontos absurdos em escolas excelentes, coisa que eu nunca vi. A R$300 já vão fazer 10 anos, eu nunca vi preços do jeito que existem agora na pandemia, né? Então, assim, mas se você vier com família, não é garantido que esses programas vão dar direito de um visto de trabalho para o seu cônjuge ou um visto, né, e os seus filhos terem direito à escola pública gratuita. Antes da pandemia, né, quando tudo isso era processado no Brasil, era assim, eu nunca vi um caso ser negado, né, do visto de trabalho do cônjuge. Muito raro, muitíssimo. Era assim, não sei nem o que é mais fácil ser atacado por um tubarão no meio da rua, né? Mas assim, hoje, com esse processamento ele sendo mundial, né, essa história mudou um pouquinho. Tá legal? Eu fiz uma consultoria agora há pouco, tá? Casal com 2 crianças, né? As crianças não são da idade escolar, né? E a esposa ia ficar em casa para cuidar das crianças. Então, esse programa caiu com uma luva, porque não tinha expectativa do outro ter um Open Work Permit nem escola gratuita. Então, ele funciona. Hoje, hoje existe uma bolsa, se você quiser que seu cônjuge venha para cá também com um visto de estudo e trabalho, você tem uma bolsa, você tem um desconto no programa e mais 50%
de desconto, entendeu? Seu cônjuge vai se preparar melhor para o mercado de trabalho canadense, vai ter direito a visto de estudo e trabalho, né? Os filhos na escola pública é aí que talvez gere problema, tá legal? Vamos lá, então. Gratuitamente. Se você quiser pagar, não tem problema. Bruno, quanto mais ou menos irei gastar com o processo para aplicar com uma job offer para o BC PMP Tech? Então, envia um e-mail para a gente, Bruno. A nossa equipe pode fazer um orçamento, tá? Inclusive, o nosso atendimento inicial com a equipe não tem custo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, manda um e-mail para a gente ou faça contato pelas redes sociais, que a equipe vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Legal, a equipe da M Canadá já colocou aqui, o contact@im-canadá.com. Tá legal? A pergunta da Isadora. Boa noite. Como conseguir um job offer estando no Brasil para aplicar para o PR diretamente daqui? Tenho experiência na área de TI e meu NOC entra no BC PMP Tech. Então você tem que procurar sites de empregos, né? Como monster.ca, Indeed.ca, LinkedIn e por aí vai, né? E achar alguém que esteja disposto a fazer fazer o que acontece, tá? O BCPMP, ele é diferente de um LMIA, ok? O BCPMP, o empregador não tem que provar que não tem canadense residente permanente para vaga e não tem outra opção a não ser contratar um estrangeiro. O BCPMP, ele pode dizer, eu recebi 100 currículos, esse aqui é o meu melhor currículo. Então, é uma diferença muito grande. Perfeito, então. Pergunta do Igor. Pode ser que após a pandemia volte, né? Muito obrigado. Peraí, Celina, eu acho que a gente se estendeu demais e eu acho que o Igor não entendeu. Visto Work Permit, eu conseguiria levar esposa e filhos para morar com direito de estudar normalmente? Sim, se ele tiver um Work Permit. Sim. A gente estendeu para explicar outra coisa, tá, Igor? Sim, a resposta à sua pergunta é sim. É que foi o que a Celina falou. Isso acabou abrindo para a gente explicar uma outra coisa. É que para programas que não dão direito ao PGWP, por mais que não exista, né, essa garantia pela lei de visto de estudo para o cônjuge, escola gratuita para os filhos, nós, ao longo de toda a história da 3RA e da M Canadá, sei lá, muitos anos, a gente vê que era concedido esse visto de trabalho ao cônjuge e o cônjuge conseguia, sim, matricular os filhos na escola pública gratuitamente, tá? O que mudou na pandemia é que isso hoje é global, né? E esse assunto, a gente viu que escritórios diferentes, de lugares do mundo diferentes, tratavam de maneira diferente. Tá legal? Outra coisa, ao reler a pergunta do Igor, visto Work Permit, sim, então se você tem uma oferta de trabalho, a empresa fez um LMIA para você, por exemplo, sim, o acompanhante vai ter direito, tá? Ou, se você vem pelo BCPMP, por exemplo, a empresa faz uma oferta, a gente entra pelo BCPMP, você recebe a nomeação, aplica para o Work Permit, residência permanente, a mesma coisa, a família vem acompanhando com direito ao Open Work Permit e visto de estudo, caso esteja na idade escolar. Só para esclarecer. Eu acho que a gente se estendeu, tá, Grandigo? Espero que agora você tenha... A gente complicou o simples, cara, desculpa. Verdade. Pergunta da Suelen. Essa consulta pode ser com você diretamente, Celina? É somente comigo. Só ela... É o mesmo e-mail de contato da IME? Qual o valor da consulta inicial? Tá, nós temos a consulta de 20 minutos, tá? Tem um custo de $120, ok? Onde você já vai preencher um questionário. Então, eu já entro na consulta, na verdade, tendo uma boa noção, né? Em qual programa você consegue se qualificar. Então, 20 minutos é mais que suficiente. Perfeito. A 3RA, tá? Só para explicar como funciona a 3RA não tem custo para o aluno. Nós fazemos toda essa programação financeira para a sua vida, não a de visto, tá? A programação de quanto vai custar o seu projeto, de quanto você deve ter, além do valor do curso, né? Qual o seu custo da sua família aqui, né? E tudo mais. Nós vamos te ajudar com todo o trâmite de pagamento do curso e tudo mais. Nós não temos custo para você, porque nós somos remunerados pelas instituições de ensino, tá? Fazemos uma programação enorme para você e você não paga nada mais por isso. Inclusive, pelo contrário, muitas vezes nós temos promoções exclusivas que a 3RA tem e a escola não oferece essa promoção diretamente, tá? Tá aí o contato da 3RA, que é o info@3ra.ca, e aí a gente pode... nossa equipe, nós temos uma equipe muito bem treinada que vai fazer essa análise para você, tá legal? Então, vamos às últimas perguntas. Vamos lá, então, as últimas perguntas. Tá. Aqui, ó.
Isadora, quantos pontos eu consigo no Express com o convite do BCPMP Tech? Vamos lá, não é um convite do BCPMP. Se você recebe uma nomeação do BCPMP, são 600 pontos no Express Entry. Ou seja... Tá feito. Qual é a pontuação do mais ou menos hoje do Express Entry? Hoje aconteceu, foi 742 pontos. O draw de hoje foi 742. Então, a pessoa tem 600 pontos, só fez 142 dentro do Express Entry. Desculpa aqui a ignorância, mas eu nunca vi um draw tão alto assim. É BCPMP. Ah, tá, BCPMP. Achei que era do Express Entry, perdão. Para PMP. Então, é por isso que tem que ser acima de 600, né? Porque ganhou 600. Exatamente. Vamos lá, então. Pergunta a Sueli falou, obrigado, vou enviar. Tá? Pergunta da Albertina. Durante a atuação de vocês nessa área, já aconteceu de alguma pessoa ter recebido uma job offer nos sites de emprego morando aqui no Brasil? Sim, já aconteceu. Pergunta da Natália, bem legal. Qual deve ser contactado primeiro, 3RA ou M-Canadá? Eu diria que os dois, Natália. Sabe por quê? Uma é que a Celina, a agenda dela é super cheia. Então, você vai marcar para daqui a pouco com ela. A 3RA, a equipe vai analisar, a gente já começa a analisar uma série de coisas para vocês. Financeiro, uma série de coisas a gente já consegue ir trabalhando antes de você fazer a consultoria com a Celina. Aí, quando você faz a consultoria com a Celina, a gente pode desenhar aqui o seu projeto de estudos. Eu quero que meu marido estude, a gente quer ir para tal lugar, parará, bacana. Quando você for conversar com a Celina, ela pode dizer, não, tá ótimo, sei o que você quer fazer, ou pode dizer, não. Vamos fazer um negócio diferente? Por que não faz isso? Acontece direto, né? Hã? Acontece o tempo todo, né? Aí o que acontece? A 3RA muda o projeto de estudos se você quiser. Tá legal? Essa aí para você entender. Eu acho assim, muitos clientes fazem com a 3RA e optam por só fazer com a M-Canadá aqui. Eu não acho isso legal. Eu acho legal se você tem interesse de migrar para o Canadá. Se você não tem interesse em migrar para o Canadá, não importa. Pode fazer sua consultoria só com a 3RA. Se você tem interesse em migrar para o Canadá, eu acho sempre interessante você saber aonde você se encontra num processo de migração, porque tem gente que nem estudando no Canadá consegue migrar. Você sabia disso? Então, assim, para que você vai gastar, sei lá, $40 mil só no curso se aquilo não vai te ajudar com o processo de migração? Ao mesmo tempo, tem gente que consegue, principalmente nesse papo de hoje, fazer um curso mais simples, mais barato, economizar uma fortuna e conseguir uma imigração. Então, essa informação ela entra num... O que a gente faz? Quando você faz a consultoria com a Celina, com a M-Canadá, né, a gente pergunta, você autoriza a 3RA a buscar, porque nós somos uma outra empresa, né? Você autoriza, nós buscamos a sua informação com a M-Canadá? Autorizo. Aí o seu projeto de imigração vem para a gente monta o projeto de estudos junto, tá legal? A Patrícia perguntou, a 3RA trabalha com cursos da BCIT. A 3RA é uma das pouquíssimas agências brasileiras que trabalha com a BCIT, tá, Patrícia? A 3RA é a maior agência mais antiga quando o assunto é brasileiro, fazer curso pós-secundário no Canadá, tá legal? Pergunta do Ricardo. Minha esposa vai estudar na Langara em 2022, eu vou com visto de trabalho, acabamos de receber a aprovação, legal? Uma vez que eu consiga um emprego em TI, já posso aplicar para o PR via BCPMP? Ou existe algum tempo mínimo para aplicar? Então, Ricardo, é portanto que você se enquadre, né, na elegibilidade, a empresa também, você pode aplicar, né, você pode criar o seu perfil na plataforma do BCPMP no dia 1 do trabalho, tá? Então, não tem essa limitação, ok? Perfeito. A última pergunta aqui é a pergunta do Eduardo, né? Lembrando, pessoal, estão aqui os contatos da 3RA e da M-Canadá para vocês, né? Aqui no bate-papo, a equipe colocou. Entre em contato com a gente. Como a Celina falou, primeiro atendimento deles ali e tudo mais, eles vão analisar o que tiver que ser analisado e não tem custo. E a 3RA também não tem custo para você. Nós vamos fazer toda essa análise, ajuda com tradução de documento, pagamento de faculdade. A 3RA tem um sistema que barateia o pagamento da faculdade, né? Uma série de coisas. Nós não vamos custar a mais no seu projeto, nós vamos custar a menos, tá legal? Então não deixe de nos enviar aí um e-mail. Pergunta do Eduardo, se você consegue um NMA, você também recebe 600 pontos? Isso foi até novembro de 2016, tá? Desde então são de 50 a 200 pontos no máximo, e 200 pontos
Só se você tiver no NOC 00, que é difícil de conseguir. Então, 50 pontos, eu diria. Eduardo, entre eu e você, eu acho hoje aquela que quando caiu essa questão dos 600 pontos ficou muito mais justo, né? Mercado brasileiro é um mercado que trabalha legal, trabalha direitinho, mas existem outros mercados que tem muita falcatrua. Começaram a ter muitas falcatruas nesses 600 pontos e as pessoas estavam fazendo a coisa correta, estavam perdendo oportunidade. Então, ficou melhor quando caiu essa questão dos 600 pontos. Perfeito. Vamos dar uma boa noite a todos, dona Celina? Sim. Então, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigado aqui pelas perguntas. Foram muitas excelentes perguntas de tudo quanto é lado e pergunta muito legal, né? Não deixe de entrar em contato com as equipes. Estão aí para vocês o contact@ime-canadá.com e o info@3ra.ca. Vai ser um prazer, né, participar do seu projeto Canadá. Esse que talvez seja o maior projeto da sua vida, né? Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.